Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho com a pastora e sister Sandra Ribeiro. E o Vini. Para a glória do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos orar. Pai, eis-nos aqui para a glória do Teu nome. Porque o Senhor é bom. Porque é o Senhor que nos une em perfeito amor. Como é bom, Pai. Receber e viver do Teu amor. Viver para Ti. Não por religiosidade, mas sabendo que o Senhor é o nosso Pai. Sabendo que Tu és nosso alimento. A Tua carne e o Teu sangue. Sabendo que Tu és a palavra, que Tu és o Espírito. Que em Ti temos o sim e o amém para todas as Tuas bênçãos. Basta que sigamos conforme a Tua direção. Porque o Senhor é o caminho. A provisão és Tu, está em Ti. É para Ti, porque de Ti. Tu és a plenitude do conhecimento e da sabedoria de Deus, Senhor Jesus. Cristo Jesus. O meu Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus. Não há outro lugar. Não há outro meio. Não há outro caminho. Por isso que é estreito. Porque há muitos espíritos, muitos conhecimentos. Mas apenas um é a verdade. Apenas um leva a Deus, ao verdadeiro Deus. Apenas um traz vida, vida verdadeira. Apenas um verdadeiramente liberta. Apenas um. Vence a carne. Coloca ela em seu estado devido, morta, crucificada com Cristo Jesus, pelo poder do Espírito que atua em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Que o colocou sobre todo poder, sobre todo governo e autoridade, poder e domínio. Todo nome que possamos mencionar nesta era ou na era por vir. Cristo Jesus. O homem perfeito, o líder perfeito, Deus sobre todos. Aquele que é tudo em todos, que preenche perfeitamente. Tu, nosso Pai, juiz justo e soberano, o Senhor que nos alimenta, com o ensino que preparou para este último tempo. O último ensino porque é a plenitude. O último ensino porque foi o Senhor que preparou. Porque Ele está desde o princípio. Recebam a vida, rejeitem a morte. Recebam tudo o que é bom, rejeitem a morte. Foi esta a ordenança que o Senhor deu a Adão e Eva. O autor da vida nos deu tudo de bom. E nós, seres humanos, que ainda estávamos em Adão, o Adão terreno, humano natural, junto com ele recusamos a vida e abraçamos em cobiça a morte. Mas em Cristo Jesus, tivemos uma segunda chance de escolher a verdadeira vida e rejeitar a morte. Não sem luta. E assim cada um de nós, os filhos de Deus, fizemos e temos feito diariamente, crescendo em Ti, pelo Teu poder que opera em nós. Abba, Pai, o autor da vida. Obrigado, Pai, pela Tua paciência que significa salvação. Obrigado pela alegria da Tua presença. Obrigado porque os Teus juízos, os Teus caminhos são impenetráveis. Quem, pois, conheceu a Tua mente? Nós temos a mente de Cristo, a mente de Jesus Cristo. Pneuma, a mente do Espírito. Não estamos sozinhos, mas o Senhor nos conduz.
O Espírito da verdade que nos conduz em toda a verdade. O Espírito de Jesus Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E ninguém conhece o Filho se o Pai não o atrair. Venha ao Filho se o Pai não o atrair. Eis-nos aqui, Pai. Autor e consumador da nossa fé. Eis-nos aqui, pelo mesmo Espírito, te adorando em espírito e em verdade, pelo teu poder, pela tua força, por tudo que o Senhor nos proveu, com a esperança que o Senhor nos deu, com o amor que o Senhor nos deu, de fé em fé, de glória em glória, que o Senhor nos dá. Porque nos gloriamos em te conhecer, e te conhecendo a nossa fé aumenta, porque a fé vem por ouvir falar da palavra de Cristo. Nosso Senhor, nosso Deus. A tua igreja está aqui, teus pequeninos. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos guarda em luz inacessível. O teu jugo é suave, o teu fardo é leve, o Senhor não nos permite sermos escravos de homens ou de qualquer ser. O Senhor nos protege, nos conduzindo em verdadeira liberdade. Que não sejamos rebeldes, agindo como se fôssemos carnais, como criancinhas em Deus. Que não sejamos rebeldes como bodes, mas sejamos ovelhas e ouçamos a voz do bom pastor. Eis-nos aqui, para a glória do teu nome. Amém. Amém. O título aqui na NVI está como A Cura de um Mendigo Aleijado. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que ninguém pode ter nada se do céu não lhe for dado. Nós te agradecemos, Pai, porque nós não precisamos ensaiar um sermão, não precisamos, Pai, fazer um texto prévio, elaborado, algo que seja mecânico, ensaiado, não que essas coisas não tenham o seu valor. Mas o Senhor concede a cada um algo que vem de Ti, direcionado para cada função, para cada membro, para cada órgão do corpo, que possa ocupar o seu lugar devido no corpo. E assim todos ligados por juntas, todos trabalhando juntos harmonicamente, possam cooperar para a edificação, para o crescimento que procede do Senhor. Amém. Porque nós sabemos, Pai, que não vem de nós, mas de Ti o poder que excede todo o nosso entendimento, o poder grandioso que está contido nesse vaso de barro, procede de Deus, o Todo-Poderoso. E é o Espírito Santo quem dá cada dom de acordo com a sua vontade. Os dons não são das almas, os dons são do Espírito. E nós recebemos porque as nossas almas estão em união com o único Espírito, doador das boas dádivas, que é o Espírito do Pai e do Filho, é o Espírito Santo. Obrigada, Senhor, por esse presente que não pode ser comprado, não pode ser conquistado. Não é por práticas, não é por mérito, não é por preço algum, apenas por fé. Fé no Filho de Deus. Foi Ele que se entregou voluntariamente por amor. Pagou o preço do resgate pelas nossas almas e nos deu do seu Espírito. Obrigada, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Conceda-nos as tuas palavras. O Senhor diz: invoca-me e te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Pois é da vontade de Deus, é glória de Deus ocultar certas coisas e a glória dos seus reis tentar descobri-las. Amém. Eis-nos aqui, Pai, para mergulhar cada vez mais em águas mais fundas, profundas, para adquirirmos as tuas riquezas, que traça não corrói e nem o ladrão pode roubar, porque está protegido em luz inacessível e a sua durabilidade é eterna. Ainda que passemos por tribulações, mas essas tribulações leves e momentâneas estão trazendo para nós um peso de glória incomparável para desfrutarmos por toda a eternidade. O que nós vivemos aqui, desfrutamos, conquistamos aqui, não levaremos, a não ser as boas obras feitas por meio do Espírito Santo, conduzindo as nossas almas em poder, em graça sobre graça, para que o mérito não seja nosso, mas do autor da fé, do autor da vida, o Deus Altíssimo e Soberano, porque é dele, por ele e para ele todas as coisas. Amém. E assim nós cremos, e assim nós operamos, e assim nós andamos, e assim nós nos alimentamos, e assim nós continuamos para glorificar o teu nome, Senhor, sabendo que em nós não falta fraqueza, mas em ti superabunda a graça, o poder. Que esse poder que a tudo excede seja aperfeiçoado em nós, reconhecendo nós que não somos nós mesmos, porque as almas não têm raiz em si mesmo, mas no Senhor nós somos mais do que vencedores. Em união contigo nós avançaremos de glória em glória até nos parecermos com o Senhor, que é o Espírito. Muda-nos, Senhor. Muda a nossa forma de pensar. Muda o nosso interior. Dá-nos, Senhor, a capacidade de recebermos de Ti, de aprendermos de Ti, para que encontremos favor em tempo oportuno, graça, misericórdia, e que possamos, Pai, oferecer para Ti verdadeiras ofertas, verdadeiros sacrifícios, a nossa própria vida como um incenso suave, como perfume de Cristo. Porque Jesus sim te agradou. E se o Senhor habita em nós, então nós pertencemos a Ti, e que possamos deixar que o Senhor frutifique, para que o Pai seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Aí aqui tem uma linha, né? No grego, a hora nona. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Interessante, né? O Espírito Santo me fez lembrar como que se prevalecem nesse mundo das doenças. Como que as doenças nesse mundo gera lucro, né?
dão lucro para empresas. Deus abençoe ele, querido. Dão lucro para empresas, né? Para empresas farmacêuticas, para a indústria, para tantos sistemas, não é? Que precisam gerar mais sistemas, dos quais é gerado receitas para tratamento de doenças que nunca podem ser curadas. Ao passo que os dias vão se avançando, ao passo que a gente tem aí pela ciência, né? A ciência, né? O conhecimento de que muitas doenças já foram curadas. A gente sabe que tem vindo outras, não é? Tem surgido outras que não tem cura. E veja, é o mesmo operando, não é? É o mesmo cérebro, é a mesma fonte que está operando desde a queda do homem. É o mesmo sistema, não é? É o mesmo Deus, com D minúsculo, responsável por essas coisas, responsável pela queda, pela degradação do homem, do corpo humano, as transgressões das almas, a escravidão das almas ao pecado, geram todas essas coisas. Ora, quanto mais o trabalhador, né, trabalha ali nas obras da carne, mais morte ele está gerando. E quais são os resultados dessa semente? Não é? Ora, para que vem doença? Doença vem para quê? Para roubar a vida, para matar, para destruir. Então as obras do maligno, as obras da carne, elas foram implementadas, não é? Elas foram, vamos dizer assim, colocadas de modo estratégico para que nenhum ser humano pudesse, não é? Escapar. Porque a alma ela está presa no seu corpo. A alma ela precisa do corpo para essa existência. O corpo é o tabernáculo, é a casa da alma para essa existência. Esse corpo físico, esse corpo dessa matéria. E se a matéria está corrompida, veja, até o que ela produz, que é a vida, a própria vida da carne, que é o sangue, está sujo. É tanto que a gente precisa dos rins, precisa do fígado, não é? Para fazer essa filtragem, está continuamente filtrando o sangue, não é? Para que possa circular de forma limpa e não trazer malefício para o próprio corpo. Veja, o próprio corpo passou a produzir a sua morte, a sua própria morte, suas doenças. E veja, a fonte é espiritual, porque se a fonte não fosse espiritual, não haveria necessidade do Salvador Jesus Cristo, não é, ter espírito. Não haveria necessidade de ele nos dar do seu espírito na sua obra. Bastava simplesmente ele cumprir a obra dele, não é? E tirar os pecados. Mas não é possível. Não é possível tirar o pecado desse corpo e esse corpo viver eternamente. Por quê? Porque a matéria desse corpo, a matéria dessa criação já está corrompida. A fraqueza dela diante da corrupção, daquilo que é espiritual, é cruel, assim, desbalanceado, como dizem. Mas Deus permitiu, Deus fez com que o homem fosse fraco
exatamente para que houvesse redenção. Porque se o homem não fosse fraco, teria o mesmo destino de Satanás e seus demônios, que é o lago de fogo eterno. Então, tudo isso é misericórdia de Deus, porque antes de qualquer coisa vir acontecer, Deus já sabe tudo que vai acontecer. Então, Deus elaborou algo que é impossível que possa ser corrompido novamente, que é a nova criação, o novo corpo, a nova natureza. Então, olha só, se isso não é o mesmo padrão que opera nos dias atuais. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Então, veja, provavelmente, na hora da oração, é porque tinha ali os seus ritos, tinha um horário aí para cada coisa ali no templo. Provavelmente, essa hora da oração devia ser algo, que como é algo tradicional, eu lembro aqui de Daniel, das orações de Daniel. Fazia 3 vezes ao dia, voltado para o templo e tudo mais, e os judeus têm esse legado, dessas tradições. Então essas horas aqui deveria ser uma hora de pico, vamos dizer assim, aquela hora de mais movimento no templo. Aí estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, que contradição, a porta chamada Formosa, um aleijado de nascença. Então veja, o homem nasceu aleijado, não foi nada que ele fez. Ele nasceu assim, quem fez foi Adão. Quem fez foi Adão. Por isso que Jesus disse, para os seus discípulos, quando eles perguntaram acerca do homem que era cego de nascença: quem foi que pecou, mestre? Foi o pai ou a mãe dele? Não, foi ele ou seus pais? Jesus disse, nem os pais dele, nem ele. Mas isso aconteceu para que a glória de Deus seja manifesta. Por quê? Porque quem corrompeu a sua descendência foi Adão. A morte entrou no mundo por causa de Adão. Porque Adão, ao invés de ter dado honra, ter dado proeminência, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, quando Deus disse não coma, ele deveria ter obedecido. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas. Mas ele não obedeceu. Ele preferiu seguir a mentalidade dele e ficou com engano, ficou com a mentira no lugar da palavra de sabedoria, do Criador, que é bendito eternamente, que não é alguém que pode mentir, é alguém que é a própria verdade, é a essência da verdade, do amor, então, da vida, Então, não foi, veja, não é obra de Deus, não era porque o homem merecia isso, não é isso, é a carne, que está contaminada, e essa corrupção gera, de acordo com o DNA, de acordo com a carga de cada descendente, de cada família, seja como for, traz em si ali as suas peculiaridades. Uns são mais predispostos a determinadas doenças, outros são mais predispostos a outros, e assim sucessivamente. Mas essa corrupção a gente sabe que é desde que a pessoa é gerada. Então essa criança, esse homem aqui no caso, já foi gerado com essa enfermidade. Mas olha só, se aproveitando da enfermidade, da invalidez do cidadão, da pessoa, para colocar ele colocado todos os dias como um objeto. Ele estava sendo levado para a porta do templo, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Então veja, não é isso que acontece no mundo? No mundo não é assim, não é? As doenças, as pessoas que são acometidas por doenças, acabam ganhando proeminência. Obviamente que deve haver a empatia, deve haver
a misericórdia, a caridade, todas essas coisas, isso quando feito de coração, de bom grado, isso isso tem o seu mérito. Mas a gente sabe que o que é fomentado no mundo não é com o mérito da verdadeira bondade, do amor. Não. É com um cunho, com uma intenção de escravizar. De escravizar as pessoas pela boa fé, de escravizar as pessoas porque, enquanto o Espírito Santo estiver nesse mundo, gente, vai haver fagulhas de bondade. Vai haver manifestações de bondade. Mas a própria palavra de Deus diz que devido o aumento da iniquidade. O que é a iniquidade? Iniquidade é o avesso à justiça, a reta justiça de Deus. Iniquidade, que no grego é anomia, veja, anomia, contra a lei, é contrário à justiça, a verdadeira justiça. E estamos falando de Deus, estamos falando dos preceitos de Deus, das virtudes de Deus. Então, essa iniquidade, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque o amor dos homens, o filéu, não é? A filantropia, o amor, a humanidade e todas essas coisas são imbuídos de segundas e terceiras intenções. Porque o verdadeiro amor, o amor ágape, não se esfria. O amor ágape não se esfria. Pelo contrário, quanto mais ele é praticado, mais ele aumenta. Ah, mas como é que vai praticar? Tendo relacionamento com o Espírito Santo, por meio da sua palavra, dos seus ensinos, lembrando todos os dias que ele está em nós. Como diz o nosso irmão Hélio, que para a glória de Deus, a gente não perde a comunhão. Praticamente todos os dias nós temos um pouco de comunhão. E ele diz, eu vou de um lugar para outro, eu vou para o trabalho, eu vou na minha moto e eu vou falando com o Pai. Eu vou glorificando, louvando, cantando, conversando com Ele. Os momentos que eu paro no meu trabalho, os momentos que eu não estou correndo de um lado para o outro, ou até mesmo uma pausa entre uma correria e outra, está sempre em comunhão com o Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo está dentro dele. E nós não podemos esquecer disso, porque se nós esquecemos daquele que é mais importante na nossa vida, que está dentro de nós, como é que a gente vai acessar as virtudes dele se a gente não lembra dele? Não é? Se a gente não consegue lembrar dele. Jesus falou acerca da ceia dele. Façam isso em memória de mim. Veja, façam isso sempre. Sempre. Todas as vezes. Em memória de mim. Para lembrarmos continuamente dele, até que ele venha. Porque só quando a gente não vai precisar da ceia, é quando ele vier, para nos dar o corpo glorioso. Porque enquanto a gente estiver nesse corpo aqui, a gente precisa da manutenção da vida. A gente precisa estar trazendo à memória a obra dele em nosso favor. E ora, se a gente não tem saúde em nosso corpo, como é que a gente pode dizer
que o autor da vida habita em nós, se o nosso corpo é portador de doenças severas e a gente ainda fica dizendo que essas doenças são nossas? A gente ainda fica trazendo como se fosse nosso, dando nomes. Não, eu tenho isso aqui é meu. Gente, mais uma vez o Espírito Santo me traz isso à memória. Não devemos chamar nosso aquilo que não é nosso, que o Pai não nos deu. Não é nosso. E se não é nosso, tem que sair. É verdadeiro o que Jesus diz. E é mentira o que está, até mesmo os sintomas. Ah, mas eu sinto, eu estou vivendo aqui os sintomas, eu estou sentindo. Só quem passa é que sabe. Só quem está vivenciando, experienciando essas coisas é quem sabe. E não estou dizendo que é fácil, porque não é fácil. Mas a gente precisa olhar para o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. E trazer mesmo, veja, se fosse, gente, algo que fosse tudo perfeito, tudo já pleno, tudo certinho, não existiria a necessidade de praticar a fé. É ou não é? Não existiria. Para que botar em prática a fé? Para que crer naquele que é o autor da vida, que é o autor da fé? Para quê? Não existiria essa necessidade. Ora, uma necessidade, ela é algo, né? É uma solução, ela vem de acordo com a necessidade, não é? Então, no momento que vem a necessidade, a gente busca uma solução, não é? Algo que venha preencher aquela necessidade, venha sanar aquela necessidade. E pode ter certeza que Jesus é a solução para todas as coisas. Mas a gente precisa caminhar, a gente precisa receber, não é, gradativamente. Algumas coisas podem acontecer. Pode ser que você vai receber da noite para o dia alguma coisa, mas não pense, foi da noite para o dia. Não, quanto tempo, às vezes quanto tempo. Deus já estava ali trabalhando. Deus estava só esperando você, não é, olhar para Ele. Dar credibilidade verdadeiramente à palavra dele. Sabe quando a ficha cai? Sabe quando a ficha cai, você, meu Deus, por que eu não entendi isso aqui? Por que eu não estava... Por que eu mosquei tanto? Por que eu bobeei tanto? Por que eu titubeei tanto? Então, quando o Senhor Jesus deixou a ceia para nós fazermos, em memória dele, até que ele venha, é para a gente andar em comunhão, em íntima comunhão, sempre trazendo ele a lembrança, a memória. E não é apenas na ceia, não é só na ceia, é em todos os momentos da nossa vida. Em todos os momentos da nossa vida. Não é só quando a gente está com um problema, que a gente, poxa vida, vou aqui acessar Deus porque, né, Deus é o nosso garçom. Para a gente pedir alguma coisa, a gente fazer Deus, né, do nosso servo, nosso escravo, que a gente só acessa quando a gente está precisando. Fulano, traz um negócio aí para mim. Traz outra coisa aqui para mim. Olha, eu quero aquilo dali, eu estou precisando de outro. Gente, não deve ser assim. Ele é o nosso, ele é tudo para nós. Ele deve ter a proeminência da nossa vida. Ele deve ser aquele que a gente coloca em primeiro lugar. Desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente for dormir. Ele deve ser alguém que a gente deve estar, sabe, continuamente em intimidade com ele. A palavra de Deus diz que a gente deve em tudo agradecer ao Senhor, porque essa é a vontade dele. Não é? Não é agradecer porque a gente tem uma doença.
mas agradecer que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Agradecer que apesar de determinada doença, Ele nos deixou a ceia, Ele nos deixou a palavra dEle, Ele não nos deixou sozinho. Ele deixou a fé dEle para que nós possamos viver por ela, viver por meio dela, porque é necessário. E olha, não é fácil. Não adianta a gente dizer assim, vai ficar tudo bem, é tudo perfeito, né? É como disse o Hélio, né? É tudo um mar de rosa, né? É tudo um mar de rosa. Não é, gente. Não é um mar de rosa. A gente sabe que a gente passa por aflições. A gente passa por problemas. Mas a gente deve ter ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, não foi para Ele mesmo, Ele venceu o mundo para nós. Porque Ele não é desse mundo. Como Jesus disse, eu não sou desse mundo, vocês são. Mas Ele venceu o príncipe desse mundo para que nós possamos estar debaixo dessa proteção, dessa guarda. E vivermos, né, na certeza de fé de que Ele é fiel. Ele é fiel e justo. E aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Ele vai terminar. Então, olha só. Esse homem estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa. Veja, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Então, não é? É a forma de operar no mundo. Ganhar dinheiro com a doença. Ganhar dinheiro não é ganhar, obter algum lucro, negociar mercadorias, corpos e até almas dos homens. Veja, quando a gente tem uma religião, mas essa religião tira o poder de Deus, é melhor não ter, porque ela é vã, ela é inútil. Ela é inútil. O poder de Deus não tem sido contínuo como era nesse tempo aqui, porque as pessoas simplesmente esqueceram. Esqueceram que a palavra da verdade, o Espírito da verdade, utiliza dela para nos mostrar a verdade. Porque a vida com o Senhor Jesus não é no engano. Não é na base do engano. Como fruto hoje, mais uma vez, da nossa comunhão com o irmão Hélio. A gente mostrando, mediante as circunstâncias, que nós somos fracos. O poder é do Senhor. Que nós não somos fortes como a gente acha que é. Que não é o fato de a gente ter nascido de Cristo Jesus, que a gente já nasceu como? Insuperável, voando por aí, fazendo milagres e tudo. Não, a gente nasceu criança. E aí a gente vê que a nossa alma está tão acostumada com a sua própria carne, com os seus desejos lascivos, não é? Com todas essas coisas da carne, as obras da carne, que a gente nem percebe que a gente já está andando nelas há tanto tempo. E aí quando a gente se pega negando essa vontade, a gente fica num conflito interior, não é, meu irmão? Num conflito interior tão exacerbado, tão grave, e é tanta seta de tudo que é lado, é tanto míssil, né? É tanta coisa.
que vem tentações, provações, tribulações, que a gente fica, epa, pera aí, calma aí, vamos, né? Vamos se assentar aqui, porque, né? Parece até que... Mas aí a gente vê, ao mesmo passo, a nossa fraqueza, a gente vê o poder de Deus operando na nossa vida, o Espírito Santo nos conduzindo, e aí a gente sai, a gente passa por aquele corredor, vamos dizer assim, né? Por aquele período, né? A gente passa por aquele período ali, a gente passa, a gente não fica. Por quê? Porque a gente não ficou em volta, em torno dos pecados, não ficou rodando em torno de pecado, em torno de culpa, em torno de condenação, descendo cada vez mais abaixo, na dignidade. Não! A gente passa olhando para Jesus, corre para a palavra, como nosso irmão, né? Nossa, eu corri para aquele meu grupinho lá de eu mesmo, eu comigo mesmo, com aquelas palavras lá das orações que eu preparei para ele em primeira pessoa, para os ataques que é próprio da natureza, né? Da peculiaridade dele, das lutas dele. E ele foi lá, e vai lá e recorre, e começa, né, a declarar aquelas palavras, numa súplica, e ao mesmo tempo na confiança de que o poder dele, né? De que o poder dele não é dele mesmo, como ele antes achava. Não, eu sou forte, eu não caio não, eu sou forte. Até, né, acontecer determinadas coisas que ele viu que a força não é dele, é do Espírito Santo. É do Senhor Jesus Cristo, é por meio da palavra, que precisa estar nos nossos lábios, que precisa estar na nossa mente, no nosso coração. A gente não... Veja, gente, a verdade ela é linda aqui nas Escrituras. Ela está aqui, ó. Pá. Mas o que adianta ela ser verdade aqui? Igual tem pessoas que pegam, né? E eu falo isso porque isso era tipo na minha casa. Abre no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixa aberto. E deixa a Bíblia tomando poeira no móvel, né? Mas está lá no Salmo 91, porque Deus vai proteger, Deus vai guardar, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91, é um patuá, é um ritual qualquer. E isso, gente, não é uma fé racional. Isso não é racional. Isso não é lógico. Não é dessa forma que a gente combate. Você mal vem, aí você pega a Bíblia e você vai dar bibliada nele, vai pegar o livro, né, e vai tacar o livro. Não vai funcionar, gente. Não é assim. Não é dessa forma. O nosso combate deve ser racional. Deve ser um combate da fé, mas de forma racional, porque a palavra de Deus ela serve para todas as áreas da nossa vida. Assim como Jesus venceu o maligno ali no deserto com a palavra, a gente também vai vencer com a palavra. E aí a gente não vai fazer uso de coisas carnais, que só vai gerar mais coisas carnais. Como Jesus disse, não pague na mesma moeda. Dê a outra face, é a face do Espírito. Porque semente gera de acordo com a sua espécie. Se você agir com ferramentas, com armas carnais, só vai estar gerando coisas da carne. E aí vai ser de ladeira abaixo. Quantos aí só sabem falar de pecado, disso, daquilo outro? Mas mostre a solução, mostre a realidade da coisa, para que o Filho de Deus possa operar na sua própria vida, fazendo uso do que verdadeiramente vai vencer o maligno, vai vencer o problema na fonte. E não é só o que está ali na frente, não é só o que está em cima, é o que está embaixo. O que está alimentando a copa da árvore, gente, é a raiz, que está lá embaixo na terra. A gente só sabe ver o que está em cima, mas para que possa matar, tem que tirar, tem que cortar pela raiz, senão em cima vai continuar produzindo dos seus efeitos. E é por isso
que muitos são derrotados na sua própria vida. Não passam, continuam, ficam rodando como se estivesse no deserto a vida inteira, durante muitos anos. E é isso que, sabe, o Senhor Jesus, Ele quer de nós. Quando fala da comunhão dos irmãos, não é, gente, essa religiosidade, tá todo mundo dentro de um templo, uma vez ou duas na semana, não. A comunhão deve ser contínua. Deve ser contínua, porque nós precisamos de ajuda. Uns ajudar os outros, uns aos outros. Paulo dizia, como eu quero encontrar-me com vocês. Porque antes não existia essa possibilidade, né? Do WhatsApp, da internet, do virtual. Era por carta mesmo. Ou era por expresso canelinha, né? Tinha que ir andando, tinha que ir até... Agora não, a gente pode ter comunhão. Ele dizia, como eu gostaria de ir até vocês, de ter um momento com vocês para compartilhar, comungar dos dons espirituais, dar e receber. Hoje a gente pode fazer isso pela internet, uns com os outros por telefone, não necessariamente ter que ir até a outra pessoa, num outro estado. Pode fazer isso, não é? Por meio de fala, por meio de comunicação, transmitindo coisas espirituais para aqueles que são espirituais, nos ajudando mutuamente. Orando, mas partilhando, participando uns com os outros. Porque, gente, não é só as pessoas falar, ore, mas vejam, não é só orar, não. A gente tem que orar, mas a gente também tem que saber viver as nossas vidas, não é, pela fé. Não é ficar repetindo os mesmos erros e achando que a gente vai colher coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Não vai. Como é que a gente pode esperar colher banana se a gente está plantando abacate? Não tem como. Então a gente tem que ter em mente que a gente passa por problemas, a gente passa por lutas. Mas quando a gente passa ciente de que o Senhor está conosco, que Ele não nos deixou órfãos, e que o que Ele deixou é suficiente para nós, que a graça dEle, como disse, né, como Ele disse para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo deixou escrito para nós, ora, a graça dEle é suficiente para nós. E isso deve ser experienciado, isso deve ser praticado todos os dias. Trazer a existência continuamente, a partir da palavra dele, não é da nossa. A gente pode pedir, pode cansar o nosso joelho no chão, arranhar o joelho, marcar o joelho, e ficar pedindo sempre as mesmas coisas, num ritual irracional. Gente, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, como disse o Senhor Jesus. Não é. Se a gente pega a palavra de Deus e coloca ela nos nossos lábios, sabendo o que ela está dizendo, trazendo aquilo para a nossa realidade, pode ter certeza que a gente está combatendo o bom combate, que a gente está arrancando o mal pela raiz. E é uma luta após a outra. E vai vencendo. E aí a gente vai experienciando na nossa própria vida para que a gente sirva de testemunho para os que virão. Porque nós vamos passar por situações, por circunstâncias, a gente vai vencê-las. Mas não foi porque a gente era forte, a gente era poderoso, não. Foi porque a gente fez uso das armas certas. Então, a gente vai obter os resultados para que lá na frente a gente ensine aos outros também. Olha, eu já passei por isso. E aí a gente vai, né, com as consolações que nós somos consolados, nós consolamos os outros também. E aí a gente vai vendo o poder de Deus operando na nossa vida, em nós e através de nós. E aí a gente não vai ficar batendo palma para as obras do diabo nesse mundo.
ajudando os hospitais, ajudando o SUS, ajudando os planos de saúde, não é? Dando força para eles. Como é que eu posso dizer? Incentivando, através das nossas palavras, a indústria, não é, farmacêutica e todas essas coisas. Quando os filhos de Deus se derem conta de que o nosso Senhor é maior do que esse que está no mundo, vai haver verdadeiramente um levante, um avivamento nesse mundo. Amém. De tal modo que não vamos mais depender de planos de saúde, de hospitais, de nada disso. Porque as nossas vidas verdadeiramente estarão sendo regidas pelo autor da vida. Pelo autor, meu Deus, eu me arrepio, pelo autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Porque a fé dele vai sendo aperfeiçoada em nós cada vez mais. E aí a gente vai estar trazendo a existência como testemunhas reais, em tempo real, do poder dele. Gente, Deus se alegra com as coisas pequenininhas. Jesus exultou no Espírito e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, graças eu te dou, porque ocultaste essas coisas. Veja, agradou o Senhor dar o teu reino aos pequeninos e ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos desse mundo, mas as revelaste aos pequeninos, às pessoas simples. Em nome de Jesus, ele se alegra com os pequenos começos. Quem é fiel no pouco será colocado no muito. Essa é a forma do Senhor agir. Porque aquele que é forte, gente, não precisa da ajuda de Deus. Ele não precisa. É a perseverança da nossa fé que vai tornando ela cada vez mais preciosa, cada vez mais valiosa do que prata, do que ouro. Sabe?